A Vamos Mônica já está com a colocar, gente por aí. favor, a Mônica De Bole, por favor. Oi, Mônica, seja muito bem-vinda ao Análise da Notícia de volta aqui. Acho que você está muda. Liga o microfone aí, Mônica. Isso. Aí, agora sim. Oi, boa tarde para vocês dois. Agora não mais de férias. Bom, a gente E que lamenta por você férias, hein? não ter tido que voltar de férias, mas a gente viu que você aproveitou bem, né? Exato. Merecidas férias. Não estava muito afim de voltar, não. O pior A momento é gente quando a gente entende. volta das férias. A gente sabe como é que é isso. Bom te É ver, horrível. Mônica. O dia que você chega das férias, você quer morrer. Porque é aquela coisa, ai, acabou, tem que desfazer mala, tem que lavar roupa. É, A Voltar pro fantasia chega batente. ao fim, né? Ô, Mas Mônica, é. vamos conversar um pouquinho sobre a eleição americana e um pouquinho, não, bastante, que a gente tem meia hora para falar sobre isso. E a pergunta provocação, mezzo pergunta, mezzo provocação para você é: Kamala Harris ganhou o debate contra Trump e a eleição? O clima já é de já ganhou aí, não? não. Por várias razões, né, Toledo? Assim, em primeiro lugar, os debates. A gente não sabe mapear direito a influência que um debate tem numa eleição. É muito difícil, porque, Uhum. principalmente aqui nos Estados Unidos, porque como aqui o sistema é um sistema de colégio eleitoral, não é voto popular, não é o voto popular que vai fazer a pessoa vencer, e tem havido um descolamento muito grande. Isso já está conosco há muito tempo, na verdade. Mas quando eu falo muito tempo, são décadas agora. Mas o que tem acontecido aqui nos Estados Unidos é um descolamento entre o voto popular e o resultado do colégio eleitoral. Então, muitas vezes você tem os democratas ganhando no voto popular, mas já teve, em algumas ocasiões, inclusive em 2016, quando o Trump venceu, a gente viu exatamente esse fenômeno, né? A Hillary Clinton ganhou no voto popular e perdeu no colégio eleitoral. Então, assim, por conta da existência do colégio eleitoral e da divergência que está aumentando entre o que acontece no voto popular e no colégio eleitoral, fica mais difícil ainda de você conseguir mapear os efeitos de um debate no que resta da campanha. Não resta Ô, muito, né? ô, Porque Mônica, as eleições são daqui a menos de 2 meses. assim, acho que você está coberta de razão, porque o debate do Biden com o Trump teve um grande efeito. Deixou claro que o Biden não estava em Acabou com a condição, candidatura do Biden. acabou com a candidatura dele. Esse de ontem, assim, eu quero a tua avaliação sobre o debate, mas me parece que a Kamala Harris, desde o começo, quando ela vai lá e aperta a mão dele, olha mais para ele, ela domina a cena, domina a narrativa. E o Trump é bom de debate, ele é treinado em televisão, ele mente descaradamente como se tivesse a verdade, não tem, dissesse a verdade, não tem nenhum compromisso com a verdade e é agressivo. E ela conseguiu, né, como os analistas em geral descreveram, a própria imprensa, deixar ele meio na defensiva. De vez em quando ele falou ali, deixa eu falar, eu estou falando, ele pediu mais direito de resposta. Mas até eu pedir mais direito de resposta, mostrou que ela foi carimbando ele bem ali, ó. Pessoas fogem do seu comício. Isso aí é uma desgraça. Não respeita os militares. Estamos limpando a bagunça dele. Ou seja, pode não ter uma interferência tão positiva, mas a forma como ela se coloca, ou seja, no contraste com o Biden, passa uma impressão para a base, assim, olha, mobiliza a base. Não, desse ponto de vista, eu queria a tua análise sobre o debate e que você comentasse um pouco isso. Tá, deixa eu começar com isso e aí eu vou misturando outras coisas no meio, porque eu acho que tem 3 pontos importantes aqui. O primeiro deles eu não sei o quanto que o pessoal no Brasil, vocês evidentemente sabem disso, mas eu não sei o quanto o pessoal no Brasil tem a noção de que a Kamala Harris é uma pessoa, era até ontem à noite, uma pessoa essencialmente desconhecida do público norte-americano, porque embora todo mundo saiba quem ela é a vice-presidente dos Estados Unidos, então o nome tem reconhecimento, todo mundo sabe quem é a Kamala Harris.
ela, durante esses últimos 4 anos aí de governo do Biden, ela não tem muitas aparições públicas, ela não tem praticamente nenhuma entrevista grande que ela tenha feito com nenhuma emissora de peso aqui. Então, assim, ontem era também uma espécie de apresentação da Kamala Harris para o público em geral. Então, nesse ponto de vista, dado o que ocorreu no debate, isso tudo foi muito bom para ela. E ela se apresentou muito bem. O que que eu achei do debate? Eu achei o debate extremamente interessante, tá? Eu achei o debate muito suculento, porque estava ali na tela da televisão os 3 aspectos mais importantes da política. Número 1, você tem um plano de governo, mesmo que seja uma coisa meio ainda sem muito detalhe e tal, mas você tem assim uma diretriz, uma linha, né? Como candidato, o que que é que você vai apresentar? Ponto número 1. Ponto número 2, política é feita pela comunicação, pela retórica, como a gente já sabe desde os gregos antigos, né? Então, e comunicação, como vocês dois sabem muito bem, comunicação não é só fala. Comunicação é a linguagem corporal e, muito importante, claro, as expressões e tudo, e a Câmara hoje está circulando lá na rede, lá no Blue Sky, uma coisa com 10 expressões da Kamala Harris durante o debate de ontem. E as expressões, assim, como ela é muito expressiva, a Kamala Harris, a pessoa que fez isso botou assim: como é que você está hoje? Defina como você está hoje a partir da figurinha da Kamala Harris com a qual você mais se identifica. Então é divertido, assim. E foi divertido mesmo, né? Foi engraçado. Ela fazia umas Foi. caras e bocas. Foi. Não levava E a aí, sério. um aspecto Foi da legal. comunicação que ela dominou, assim, Sim, o aspecto da linguagem corporal, das caras e bocas e tudo, ela não isso, precisava nem falar para rebater o Trump, estava na cara dela, entendeu? isso. Então, esse é o segundo ponto. Comunicação, ela brilhou no aspecto comunicação. E o terceiro é a encenação. Política é teatro, né? A gente sabe disso. Política é teatro. Então, a encenação toda, a começar pelo gesto que a Kamala Harris fez de princípio, que foi, chegou no palco do debate, ela foi imediatamente para o púlpito do Trump para cumprimentá-lo, porque eles não se conheciam, assim, eles nunca tinham estado juntos, mas ela foi quem tomou a iniciativa de ir lá apertar a mão dele. Ele hesitou, ela pegou ele de surpresa, ele ficou meio assim, ele balançou Sim. na hora. Então, aquilo já deu, aquele gesto, aquela encenação, ela já deu uma demonstração de que a Kamala Harris estava ali para destruir o Trump. Ela foi assim, reto em direção a ele, com esse objetivo, deu a mão para ele e tal, voltou para o púlpito dela. E detalhe, que é o outro aspecto que eu acho importante da encenação, ela estava vestida como juíza. Vocês repararam nisso? A vestimenta Não, olha dela só. lembrava uma vestimenta. Ela estava com uma camisa branca e com um paletó preto. Mas aquele paletó preto dela lembra uma toga. Interessante. Então, quando ela. Não foi à toa isso, gente. Ela se vestiu como juíza porque o cara foi condenado, entendeu? Tem uma- Quer dizer, era basicamente a procuradora, a promotora de justiça indo até o réu para A dizer: vou promotora ser eu que vou dar a sua juíza, sentença. Toledo. A promotora juíza. Deu uma de Moro, então, ela. Ela foi um tum. E aquilo eu acho que também pegou o Trump de surpresa, porque eu acho que ele não esperava aquilo, entendeu? Com Então, certeza não, porque ele tem uma técnica, né? O Trump tinha uma técnica, sempre que se encontrava com outro chefe de Estado, por exemplo, de colocar a mão por cima, segurar ela de um deixou. jeito que ele parecia o alfa da história, né? É. E ela não permitiu isso. Aliás, o que é curioso de toda a encenação do debate é que quando você
presta atenção em como eles dois estão se comportando, você vê muito claramente o seguinte. Bom, primeiro, ela conseguiu espizinhar ele em todos os momentos que ela fez intervenções. Ou porque ela estava com a palavra, ou porque ela teve um direito de resposta qualquer, ou uma réplica. Ela utilizou o tempo dela magistralmente e conseguiu fazer muito claramente ela conseguiu a estratégia dela, que era desestabilizar o Trump. Ela desestabilizou o Trump em menos de 40 minutos. Assistindo o debate, você vê. Em menos de 40 minutos, ela desestabilizou o Trump e ele ficou desestabilizado o debate inteiro. Inclusive, teve uma altura no debate que ele praticamente pediu aos moderadores para acabarem com o debate. Não sei se vocês repararam isso. Foi um momento em que ele disse assim: quanto tempo falta ainda para esse debate acabar? Então, assim, ela realmente teve uma atuação que eu acho que ninguém esperava que ela fosse ter. Embora todo mundo soubesse que ela é uma pessoa muito articulada e tudo, eu acho que ninguém esperava que ela fosse ter a atuação que ela teve, que ela fosse, de forma tão tranquila, desestabilizar o Trump. E aqui eu acho que tem uma questão muito, muito importante que entra no meio, que é a questão geracional. Porque quando o Trump debatia com a Hillary Clinton, embora a Hillary Clinton fosse muito, mas muito mais preparada do que o Trump, ela não conseguiu comunicar eficazmente ou de forma eficaz como ela via o Trump. Então, assim, ela falava mal do Trump, dizia que ele não tinha competência para ser presidente e tal, e tudo isso, mas na hora dos debates isso não transparecia, embora em tese ela tenha vencido todos os debates, a Hillary Clinton. Mas e a Hillary Clinton é uma pessoa da geração do Trump, ao passo que a Kamala não é. A Kamala é uma pessoa mais da minha geração, embora ela seja um pouco mais velha do que eu. Então ela é décadas mais nova do que ele, ela é 20 anos mais nova do que ele. E esse contraste, ele ficou muito, muito forte ali, porque claramente ela olhava para ele como um sujeito ridículo. Assim, a postura Isso. dela o tempo inteiro foi olhar para ele como um sujeito ridículo, do tipo, o que que você está fazendo aqui? O seu lugar não é aqui. O seu lugar é nos seus rallies lá, onde você fica falando um bando de bobagem. Aliás, convido todos vocês, democratas, a irem aos rallies do Trump. E aí ela foi destruindo ele assim, com uma tacada dessa em cima da outra. Agora, a pergunta que não quer calar, né, Kennedy, que foi a pergunta do Toledo, e aí? O que a gente faz com isso? Né? O que isso aí significa? Eu acho que para a Câmara, e de novo, voltando à questão do colégio eleitoral, a questão do colégio eleitoral significa que a coisa mais importante nessas eleições, assim como nas de 2020, que você acompanhou daqui de perto, Kennedy, é o comparecimento às urnas. É o tal do turnout, que é o comparecimento às urnas. Isso. Eu acho que o desempenho da Kamala Harris de ontem fez com que ela animasse o campo democrata um pouco mais. As pessoas hoje estão animadíssimas, eu falei. E a dúvida são os jovens, porque acho que teve uma ou outra intervenção dela que ela não foi muito bem. Mas, de qualquer forma, eu acho que ela possivelmente elevou as chances de um turnout ou de um comparecimento às urnas parecido com o que os democratas tiveram em 2020, o que é fundamental para ela, porque ela só vai vencer essas eleições se houver um comparecimento às urnas semelhante ou maior ao de 2020. E o Trump foi o contrário. O Trump alienou as pessoas, alienou mais aquelas pessoas que já não estão com muita vontade de votar nele. Assim, a base dele é a base dele. Essa daí não muda de opinião. Mas aqueles republicanos que iam votar no Trump porque não votam em democrata de jeito nenhum, esses vão ficar em casa e não vão votar. E isso tem repercussão, a gente está falando muito da eleição presidencial, mas isso tem repercussão não só para a eleição presidencial, mas para as eleições legislativas, as eleições do Congresso, que são no mesmo dia, né?
Então, assim, Uhum. se os republicanos, de fato, uma parcela relevante, resolver não votar, eles não vão só não votar para presidente, eles também vão não votar para os cargos legislativos. Então, melhorou para os democratas tanto na frente presidencial quanto nas outras corridas, que são as corridas Ô, legislativas. Mônica, e tá para começar o voto pelo correio e algumas votações antecipadas pelas diferentes No legislações que tem nos Alabama já estados. começou hoje. Pois é, porque isso acontece. A eleição lá é no dia 5 de novembro, é uma terça-feira, não é feriado, mas os Estados Unidos têm voto pelo correio, tem alguns estados que permitem que você compareça a uma sessão eleitoral já aberta para antecipar seu voto. Isso é tudo muito importante também. E se ela consegue mobilizar, isso que a Mônica falou é o chave. Como o voto não é obrigatório, você tem que mobilizar a sua base, né, Mônica? Exatamente. Como o voto não é obrigatório, você tem que mobilizar a sua base, e como o sistema é de colégio eleitoral, você tem que saber mobilizar pontualmente a sua base. Então, não É é isso nem aí. só uma questão de você mobilizar a sua base a nível nacional, você tem que mobilizar a base a nível local. E aí, o fato do debate ter sido na Pensilvânia é bom, É isso que eu ia perguntar. porque Porque um dos cenários, é um Mônica, estado pêndulo. que exatamente, que um dos cenários, um dos caminhos para a vitória do Trump, como alguns analistas americanos gostam de falar, seria manter os estados que ele conseguiu ganhar na eleição passada e virar dois estados, a Pensilvânia e a Geórgia. A Câmara já fez uma vacina colocando um vice da Pensilvânia. Mas como é que você vê esse cenário específico? Esses dois estados são de fato os estados chaves ou é muito reducionismo? Não, não é reducionismo. O vice é de Wisconsin, né? O Ah, É da desculpa. vice é Pensilvânia. de É Wisconsin. outro estado pêndulo e tal, que é importante. Que é outro estado pêndulo, mas é menor, não tem tantos Menor. votos de colégio eleitoral em jogo, né? A Pensilvânia tem mais. E a Geórgia, embora não tenha tantos também, virou um estado pêndulo e é um estado hoje bastante importante, inclusive por conta das disputas em relação bom, à negação dos trumpistas e do próprio Trump de que ele, de fato, perdeu as eleições de 2020 e a gente sabe que esses casos ficaram muito concentrados em alguns estados. Um deles foi justamente o estado da Geórgia. Então, assim, o que eu acho é o seguinte: a Geórgia é extremamente importante, porque a Geórgia embora seja um estado pequeno, foi a partir da Geórgia que você montou a coalizão da Stacey Abrams. A Stacey Abrams que conseguiu organizar o voto dos African Americans, né? O voto dos negros aqui. E conseguiu fazer isso, a Stacey Abrams é maravilhosa, conseguiu fazer isso de uma forma extremamente eficaz em 2020. Ó, Mônica, só o dado aqui para você, ó. Georgia, 16 delegados no colégio eleitoral, a Pensilvânia, 17, Wisconsin, 10. Tem que ter 270 dos 538 delegados no colégio eleitoral. Desculpa, Mônica, continua aí. Então, são colégios eleitorais importantes, Pensilvânia Não, e são Georgia. colégios eleitorais importantes, a Geórgia também. E a Pensilvânia é um colégio eleitoral super importante, como você acabou de enfatizar, e é um estado chave, é um estado que está aqui exatamente aqui nessa região dos Estados Unidos, onde há uma concentração bastante grande de estados democratas. A Pensilvânia tem um governador democrata, o Josh Shapiro, que estava cotado para ser vice da Kamala Harris, mas acabou não sendo. Bem, mas o fato de ter um governador democrata não significa necessariamente que a Pensilvânia vá é, votar na Kamala Harris. Então, ela está fazendo um esforço grande nesse estado, assim como ela está fazendo um esforço grande no estado da Geórgia. Então, sim, esses dois estados são críticos, são muito importantes, e ela fez mais ontem, Kamala Harris, fez mais ontem para ganhar os eleitores desses estados do que o Trump. O Trump ontem, ele acabou ficando na posição infeliz que o Biden, né, ficou no debate com o Trump, porque a questão da idade, né, dos eventuais problemas cognitivos relacionados à idade, que ficaram muito em evidência no debate Biden-Trump,
agora ficaram em evidência em cima do Trump no debate Harris-Trump. Porque as A respostas foram Fabiana, muito desconexas. Quando ele sim. perdeu as estribeiras, ele foi, não dá para entender nada do que ele está falando. A Fabiana Matano faz uma pergunta interessante para você, Mônica. Primeiro, tem um monte de gente aqui comemorando a sua presença aqui, mas não vou nem falar, porque você já está Não, acostumada aqui, né? fale, Toledo, leia aí. Não, Não, como é que leia. é? Eu gostei aqui de uma expressão, a prestigiosa presença da Mônica Bolle, e bota prestígio nisso daí. Feliz com a Ah, prestigiosa presença da é, Mônica, Claudete Oliveira, elogiando a Mônica. exatamente. Obrigada, Bota, Claudete. A Fabiana Matano pergunta o seguinte: os votos que serão conseguidos pela Taylor Swift contribuiriam suficientemente para a Câmara vencer levando os jovens à urna? Não, não, esse negócio da Taylor Swift é outra coisa muito engraçada, né? Porque hoje de manhã, ou ontem, né, no caso, mas hoje de manhã era manchete em tudo que era jornal, o New York Times comemorando o endosso da Taylor Swift. Mas é a tal história, assim, claro, os Swifties são importantes e tudo, e o Trump vai ficar ainda mais aborrecido, certamente ficou, que ele não tem as celebridades ao lado dele e tudo mais. O que a Taylor Swift, eu acho, traz é uma capacidade de mobilização bem grande, assim, que ela tem. Se ela quiser ajudar a campanha dos democratas, ela tem essa capacidade de mobilização e de puxar o turnout, né? Que é puxar o comparecimento às urnas, que é o que é necessário. Mas isso só não basta, né? Assim, a Taylor Swift em si não faz mágica. Então a gente tem que esperar mesmo para ver se essas impressões que nós temos, né, de que a Kamala Harris aumentou as chances de um bom turnout nas eleições e o Trump diminuiu as chances de um bom turnout, um bom nível de comparecimento às urnas em novembro. A gente tem que esperar para ver se isso realmente se consolida. Eu acho que a gente só vai saber isso muito em cima das eleições. A gente não vai conseguir saber isso pelas pesquisas de opinião, o que é outro ponto importante que eu queria levantar aqui com vocês. As pesquisas de opinião estão muito difíceis de ler, porque como existe esse contágio do turnout, e as pesquisas não captam o que acontece com o eleitor. Então, assim, na hora que um eleitor vai responder uma pergunta sobre em quem vai votar, se ele for um eleitor que já decidiu em quem vai votar, e a maioria já decidiu em quem vai votar, ele responde em quem ele vai votar. Agora, se ele vai votar ou não vai votar no dia das eleições, isso muitos vão deixar para decidir no dia. Ou se vão votar por correio, ou vão esperar. Eu acho que tem muita gente no campo republicano que não é maga, né? Não é da turma do Trump, então são republicanos que votariam no Trump, mas que não tem nenhuma lealdade específica ao Trump. Essas pessoas, elas hoje estão em dúvida. É um grupo grande de pessoas que a gente não sabe o que elas vão fazer. É possível que muitas delas não saiam de casa para votar. Então, para mim, olhando assim tudo que está acontecendo, né, todas as partes móveis assim desse quebra-cabeça dinâmico que são essas eleições dos Estados Unidos, eu acho que o que dá para dizer o Trump avalou as chances dele, isso é certo. A Taylor Swift pode ou não ajudar um pouco, mas se ajudar é na margem, o endosso dela, né, a Kamala Harris. E a Kamala Harris ela fez tudo que ela precisava fazer. Uhum, Ela passou as mensagens que ela queria passar, ela detonou o Trump como a gente nunca viu o Trump ser detonado da forma como ele foi detonado ontem. uhum. E a gente nunca viu ele sentir o que estava acontecendo, que ele sentiu muito claramente. Tanto que hoje ele está reclamando da ABC, está reclamando dos moderadores, disse que vai tirar a licença da ABC se ele for, se ele for eleito. Ele não vai deixar, vai tirar a licença da emissora, para a emissora não poder mais transmitir nada. Então, assim, essas reações e as reações dos republicanos, inclusive de alguns aliados do Trump, hoje é uma reação assim que demonstra clara preocupação.
clara preocupação Mônica, por conta do desempenho. eu queria só fazer uma última pergunta sobre a eleição americana, depois o Kennedy vai te perguntar sobre Brasil. Mas bancando aqui o advogado do diabo. A Câmara, ela de alguma maneira confirma o medo do eleitor homem branco americano que se vê representado no Trump, porque ela foi uma ameaça para o Trump e eu imagino que muitos eleitores do Trump tenham se sentido ameaçados. E aqui tem dois comentários, tanto do Clayton Lima e da Rosângela, dizendo que, primeiro, que o Trump estava meio à la Biden, com cognição ruim, e o Clayton Lima dizendo que o Trump estava louco, porque falar que imigrante come pet passou dos limites, né? Cachorro. Exato, Cachorro e gato. gato. Tal. É, A minha pergunta para você é: será que justamente o fato dela ter ido tão melhor que ele não pode fazer alguns eleitores republicanos que se sentiriam, que possam ter se sentido ameaçados até pela veemência dela, levantarem da cadeira e irem votar no dia da eleição? Eu acho que não, Toledo. Eu acho que assim, o povo que já não gostava da Kamala Harris, sem saber muito bem por que não gosta da Kamala Harris, fora o fato dela ser a candidata democrata, Uhum, essas pessoas continuam desgostando da Kamala Harris. A questão é, essas pessoas desgostar da Kamala Harris é um motivo suficiente para que esse eleitor que também não gosta muito do Trump, mas ele é republicano e ele vai votar no Trump, é o suficiente para fazer ele votar tendo esse eleitor visto o que viu? Porque para o sujeito, e aqui eu estou falando de sujeito de propósito, né? Porque você me deu um perfil de eleitor, homem uhum, branco, vamos lá, homem branco de meia idade para cima, que é o eleitor do tradicional do Trump. Os que são da turma do Trump, os que são fanáticos e estão ali na turma do Make America Great Again, esses aí esses vão votar. Esses não vão ficar em casa. Esses muito provavelmente vão votar. E sim, uhum, entre esses, talvez haja um ímpeto maior de votar. Mas entre aqueles que não estão nessa turma, aqueles que já têm receios em relação ao Trump e tal, eu acho que muito mais do que o que a Kamala Harris fez com o Trump ontem, o que pesa mais para essas pessoas é a desconexão absoluta do Trump, porque ele não consegue terminar um pensamento. E a argumentação dele afora uma ou outra intervenção ontem, de um modo geral, a argumentação dele é ininteligível. Você não consegue entender aonde ele está indo, porque não é nem. Eu estava comentando isso hoje de manhã. Eu gosto de exercício de livre associação, sabe? Aquele negócio que você fala assim, fala uma palavra, aí a outra pessoa fala outra palavra, aí você vai fazendo livre associação você mesmo, ou então ficar você fazendo isso quando você vai escrever. Eu adoro fazer isso quando eu estou sentada para escrever. Mas normalmente quando você faz um exercício de livre associação, a livre associação ela tem começo, meio e fim, assim, ela tem um nexo. Pode não ser um uhum. grande argumento, mas tem um nexo. E o Trump sabia usar esse artifício muito bem. O Trump usou esse artifício da livre associação muito, muito bem em 2016 e usou esse artifício muito bem em 2020 como uma espécie de comunicação que passa autenticidade porque não tem preparo, né? Então, a livre associação tem essa conotação, assim, a pessoa parece mais autêntica porque ela está ali falando de bate-pronto. E o Trump era um mestre em fazer isso. Fez isso muito bem em 2016, fez isso bem em 2020, apesar de ter perdido. Dessa vez ele não está sabendo fazer isso mais. Aí é Uhum. que eu acho que entra a questão, talvez uma questão cognitiva, porque as livres associações do Trump não levam a lugar nenhum. Você não E consegue teve É. uma coisa, muito legal, Mônica. Tem uma pergunta aqui do Ronaldo Lima. Qual foi a importância da checagem de fatos online? Aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em emplacar, porque as campanhas não topam e não querem fazer debate com checagem de fatos. E lá houve essa checagem. Eu queria que você comentasse, respondesse essa pergunta do Ronaldo Lima e a gente deixa a economia para um outro programa, porque está quase fechando aqui o tempo.
essa pergunta dele é muito boa, Kennedy, porque a gente vê como é fundamental, principalmente nos dias de hoje, em que as pessoas como o Trump e outros, né? No Brasil a gente tem vários dessa estirpe agora, né? Iniciada com o Bolsonaro, mas que agora fez clubinho no Brasil. A gente tem vários desses que chegam e falam qualquer coisa e acham que tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum passar mentira. As pessoas chamam de desinformação. Eu detesto essa palavra porque é um eufemismo. É mentira mesmo. Assim, Uhum. não é só desinformação. Então, as pessoas têm muita tranquilidade hoje em dia de chegar e falar um monte de mentira porque não tem consequência, né? Elas não são chamadas a se retratar ou a dizer a verdade ou o que quer que seja. E o Trump de novo, ele é um mestre nesse jogo. O Trump era um cara que era o mestre das ilusões. Ele conseguia fazer esse jogo de ilusões muito bem, usando mentiras, para tanto. Só que ele não está fazendo isso tão bem mais. Ele realmente não está. E aí, a checagem de dados ajudou, no debate de ontem, a desestabilizá-lo ainda mais. Porque nas horas em que ele era corrigido, e principalmente quando ele era corrigido pela moderadora, mas pelo moderador também, ele ficava mais desconexo ainda, ele ficava completamente sem chão, ele não sabia como, Sim. como, como, como se articular. Então, eu acho que hoje em dia isso é fundamental. Eu acho que as campanhas dos diversos candidatos no Brasil, e vocês, eleitores aí, devem cobrar, vocês todos devem cobrar que todas as campanhas façam checagem de falas dos candidatos, sejam eles quais forem. Que as campanhas não têm nada que ficar nessa história de que, não, nós não vamos querer checagem de dados, senão nós não comparecemos ao debate. O eleitor brasileiro tem que virar e falar assim: olha só, se não tiver checagem de dados e se não falar a verdade, nós não vamos assistir, ou nós não vamos votar, ou vai ser uma penalidade para você, ou alguma coisa, entendeu? Para botar aí uma pressão que é necessária, inclusive para proteger a rigidez do processo eleitoral. Bom, Mônica, infelizmente demos o nosso tempo, já até estouramos aqui em 2 minutos, porque a conversa com você flui fácil, o tempo voa. Queria passar contigo só a síntese para ver se você aprova, que é Kamala Harris e checagem de dados derrotam e desestabilizam Trump no debate. Perfeito. Claro, por enquanto. Por enquanto. Pode ser? Boa. Então Boa. tá bom. Ô, Mônica, você já fica convocada para voltar, talvez até na próxima semana, para comentar a eventual alta dos juros no Brasil, tá bom? Por favor, tá? Eu Tá adorarei bom. comentar isso. Ótimo. Muito obrigado. Então, muito Mônica, obrigado, Mônica. Eu que agradeço a vocês. Estava com um saudade. abraço, Mônica. Obrigado. Saudades Saudade também. recíprocas aqui. Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Abraço.